Alô, galerinha do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André, tudo bem? Com certeza você já ouviu falar sobre aquela historinha de evitar comer carne de boi e carne de porco crua com receio de você adquirir uma doença. E você sabe qual é o nome dessa doença? Caso não, fique na aula de hoje, ative o sininho, inscreva-se no canal que a gente vai trabalhar as doenças causadas pelos platelmintos. Não perca a aula de hoje, pessoal! Alô, galerinha! Então, lembra que eu comentei sobre as doenças que são associadas à ingestão de carne crua, de porco ou de boi, correto? E essa doença a gente vai ver um pouquinho mais adiante na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje tem como objetivo trabalhar principalmente as doenças causadas pelos platelmintos, que são os famosos vermes achatados. Mas quais são os principais objetivos da nossa aula de hoje? Me acompanha. Identificar e caracterizar os integrantes do filo dos platelmintos. Esse é o nosso primeiro objetivo. Reconhecer as principais doenças causadas por platelmintos e suas formas de prevenção. Compreender o ciclo de vida dos parasitos e associar o índice de verminoses com as condições socioambientais da região. Então esses vão ser os nossos orientadores, vamos assim dizer, os nossos norteadores. É baseado nesses objetivos que nós vamos discutir a aula de hoje. Então o primeiro ponto é caracterizar o filo dos platelmintos. Esse é o primeiro ponto que é fundamental para vocês. Dentro do filo dos platelmintos a gente vai trabalhar com os vermes achatados. E o prefixo plat quer dizer achatado. Eumintes quer dizer verme, então são os vermes achatados. O que chama a atenção desses vermes é justamente o padrão de achatamento. A gente diz que é um verme achatado dorso-ventralmente. Esse é o padrão de achatamento dos animais que pertencem a esse filo. Nesse filo nós vamos encontrar animais famosos como as planárias, o Schistosoma mansoni e a tênia. Toma muito cuidado. A planária é um platelminto de vida livre que vive em ambientes úmidos, geralmente embaixo de rochas. Tanto o Schistosoma quanto a tênia já são parasitas, endoparasitas e que causam doenças para a espécie humana. Mas antes de nós falarmos sobre essa doença, é essencial que venhamos a entender a importância taxonômica, evolutiva do filo dos platelmintos. E não esqueçam que todo o trabalho na zoologia é baseado em características embriológicas. E aqui não vai ser diferente, me acompanhe, olha só. Dentre as características embriológicas que chamam a atenção do filo dos platelmintos, destaca-se o fato deles serem animais triblásticos. Olha como eu coloquei, pessoal. Triblásticos. Tri quer dizer quantos? 3. Por quê? Porque esses animais são os primeiros animais na escala zoológica que apresentam 3 folhetos germinativos. Os poríferos são chamados de animais ablásticos. Os quinidários, diblásticos. E a partir dos platelmintos, todos são triblásticos. E quais são os 3 folhetos germinativos? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, o fato de ter a ectoderme significa dizer que é um folheto mais externo, a endoderme, o folheto mais interno, e a mesoderme é aquele folheto intermediário. Até nesse presente momento, não existia mesoderme. E a mesoderme surgiu a partir desses animais e foi mantida com o processo evolutivo. Entretanto, embora eles tenham os 3 folhetos germinativos, eles não formam um celoma. Por isso que eles são chamados de triblásticos acelomados. Não há celoma. Esses animais, quando em corte transversal, eles são maciços. A única cavidade que existe é a cavidade digestória. Então eles são triblásticos e acelomados. Mas eles também foram os primeiros animais na escala zoológica a apresentar uma simetria do tipo bilateral, que divide o plano corporal desses animais em 2 eixos. E isso foi fundamental. Por que foi fundamental? Porque dividiu o corpo do animal em 4 regiões: a anterior, a posterior, a dorsal e a ventral. E vocês entenderão que essa divisão corporal foi essencial para o desenvolvimento de alguns sistemas, como é o caso do sistema nervoso desses animais. Mas daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. O que eu quero agora é que você entenda que as características embriológicas essenciais desse filo envolvem o fato de serem triblásticos, acelomados e com simetria bilateral. Agora, galerinha, a gente vai fazer uma análise da fisiologia comparada. Acompanhe o raciocínio. Aqui eu tenho uma planária em corte. O modelo de estudo dos platelmintos é a planária. Então fique atento a isso aí. A planária é um animal de vida livre e ela é muito analisada para estudo do filo.
Esses animais apresentam um tubo digestório incompleto. O que quer dizer isso? Só apresenta a boca, não tem o ânus. Caso ele apresente boca e ânus, passa a apresentar um tubo digestivo completo. Além disso, o intestino é bastante ramificado, como você pode observar na imagem. Qual é a vantagem desse intestino ramificado? É que o alimento digerido ele é muito mais fácil de ser distribuído para todas as células desse animal. Dessa forma, nesses bichinhos, não há um sistema circulatório. O fato de não ter um sistema circulatório acaba impactando no tamanho dos animais. Esses animais são muito pequenininhos, são animais de pequeno porte. Aí tu pode falar assim, mas Marcos, e a tênia, ela é enorme. É verdade, pessoal, ela é enorme. Mas não pelo fato de ser um animal que venha a crescer em função da ausência do seu sistema circulatório, mas fundamentalmente em função da sua modalidade reprodutiva assexuada por estrobilização. Então a tênia aumenta significativamente de tamanho, podendo chegar a 8 metros de comprimento, por exemplo, devido à sua capacidade reprodutiva. Essa modalidade reprodutiva permite com que esse animal possa chegar a esse porte. Mas os demais animais que fazem parte do filo dos platomídeos são muito pequenininhos. Esse animal faz um processo de excreção por meio de células-flama. Essas células-flamas recebem esse nome porque elas são formadas por vários flagelos cuja movimentação deles lembra a chama de uma vela, daí o nome célula-flama. Alguns autores citam que determinados tipos de animais pertencentes ao filo dos platomintos, ao invés de ter vários flagelos compondo a célula-flama, apresenta apenas um flagelo, e aí passa a ser chamado de solenócito. Mas isso é um outro detalhe, numa visão um pouco mais acadêmica, que a gente acaba discutindo. Galerinha, esses animais já têm um sistema nervoso, e o sistema nervoso deles é do tipo ganglionar. Foi o primeiro animal na escala zoológica a apresentar esse tipo de sistema nervoso. Lembra que eu falei da simetria ainda há pouco? O fato desses animais terem uma simetria bilateral, terem uma região anterior, é a primeira região a entrar em contato com os estímulos do meio. Então, com o passar do processo evolutivo, nessa região aglomeraram os neurônios, formando gânglios. E aí, a partir desses gânglios, eu tenho os cordões nervosos dispostos ventralmente. Por isso que a gente fala que esses animais têm um sistema nervoso ganglionar com cordões nervosos ventrais. Esses animais têm as manchas ocelares ou ocelos. São, na verdade, estruturas que conseguem perceber claro do escuro. Inclusive, se você colocar uma fonte de luz próximo de uma planária, ela se esconde da luz, ela tem aversão à luz, ela tem fotofobia. Então ela vai fugir dessa fonte luminosa. Então esses ocelos permitem a distinção de claro e de escuro. Então esses animais têm sistema digestório? Tem, do tipo incompleto. Esses animais têm sistema circulatório? Não. A distribuição do alimento é feita pelo intestino ramificado. Esses animais têm sistema respiratório? Não. A troca gasosa é feita diretamente entre a superfície do animal e o ambiente. Eles trocam esses gases constantemente com o ambiente. Tem excreção? Tem, por via utilizando as células-flama, e o sistema nervoso é do tipo ganglionar, com cordões nervosos ventrais. Então, do ponto de vista da fisiologia comparando, analisando, fazendo uma análise, inclusive puxando para a nossa fisiologia, a gente tem essas características como particulares ao se trabalhar com o filo dos platomintos. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos tomar muito cuidado com o seguinte ponto. A reprodução desses animais pode ser de dois tipos. Nós temos uma reprodução do tipo sexuada e nós temos uma reprodução do tipo assexuada. Aqui eu tenho uma reprodução do tipo assexuada, por fragmentação. Esse animal se fragmentou e surgiram então animais geneticamente idênticos a ele. Aqui eu já tenho uma reprodução do tipo sexuada, onde há a troca de gametas e há o processo de formação de uma planáriazinha semelhante à planária mãe. E aí toma muito cuidado, não passa por estágio larval nesse grupo de animais, nessa classe, tá? Que é a classe dos turbelários. E aí a gente pode dizer que esse desenvolvimento ele é direto. Entretanto, nas formas parasitárias há larvas e o desenvolvimento ele é então indireto. E isso é importante, porque uma das características de muitos parasitas que são animais, mas exercem esse parasitismo, é a presença de uma ou mais formas larvais, como nós vamos observar no filo dos platelmintos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então a gente já pode trabalhar a primeira doença. E a primeira doença que nós vamos trabalhar, pessoal, é justamente a esquistossomose maçônica. Me acompanhem aqui.
A esquistossomose mansônica é vulgarmente chamada de barriga d'água. É aquela ascite, aquela dilatação abdominal típica de pessoas que apresentam essa enfermidade. Essa doença ela é causada pelo verme chamado de Schistossoma mansoni. Schistossoma mansoni é o agente causador. Aí você precisa ficar ligado no ciclo. Mas para ligar o ciclo, pessoal, acompanha aí a imagem, por favor, filhos. Olha só. Aqui nós temos o ciclo de vida do Schistossoma mansoni, tudo bem? Olha o que nós vamos apresentar agora para vocês. Acompanha aí o raciocínio, pessoal. Olha aqui, ó. Acompanha aí. Bem aqui eu tenho o verme adulto. Esse verme adulto aí tem a seguinte característica. Nós temos o macho e nós temos a fêmea. Por ele apresentar machos e fêmeas, a gente diz que eles são dioicos e apresentam dimorfismo sexual. O que quer dizer? O macho é diferente da fêmea. No macho, nós vamos observar esse canal, chamado de canal ginecófaro. E qual é a função do canal ginecófaro? Ele vai abrigar a fêmea durante a cópula. E aí, quando há o processo de cópula, ele dá um banho de sêmen na fêmea e isso que caracteriza o processo de reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada acontece aonde? Acontece no homem. Por isso, nós somos classificados como hospedeiro definitivo. Esse parasita depositará um ovo. E esse ovo tem esse espinho que é interessante, que permite, pessoal, que ele atravesse a parede dos vasos intestinais, obviamente, chegue ao lúmen do intestino, ele vai ser eliminado por meio das fezes. Essas fezes, se caírem no ambiente aquático, desse ovo surge uma larva. E essa larva é importante para vocês. Ela é chamada de miracídio. E esse miracídio, se encontrar um caramujo, penetra no caramujo e se multiplica assexuadamente. E desse caramujo surgirá uma outra larva, chamada de cercária. Acompanhe o raciocínio. A forma infectante para o caramujo é a larva miracídio. A forma infectante para o ser humano é a larva cercária. Toma muito cuidado. O caramujo, pelo fato de o parasita utilizá-lo como forma de reprodução ou para se reproduzir de maneira assexuada, o caramujo é o hospedeiro intermediário, enquanto que o homem é o hospedeiro definitivo. Agora, galerinha, dá uma olhadinha para mim. Olha só, acompanha o raciocínio. Aqui eu tenho a larva miracídio, penetrando no caramujo, se reproduz assexuadamente e forma, então, a larva cercária que penetra no indivíduo da espécie humana. Como é que você vai adquirir essa doença? Tomando banho em água parada que tenha o caramujo em um ambiente onde não há saneamento básico. Não há saneamento básico. Então, essa larva penetra ativamente, há uma coceira que nós chamamos de dermatite cercariana, daí o porquê há uma frase, um dito popular, entrou, tomou banho, coçou, é porque pegou. E aí essa larva cercária cai na tua circulação, é direcionada para o teu sistema porta-hepático e aí se transforma na forma adulta, caracterizando ou determinando a patogenia da doença. Cuidado, cuidado! Nós abrigamos a forma adulta do parasita e no nosso organismo a reprodução é sexuada e por isso somos o hospedeiro definitivo. O caramujo abriga a forma jovem do parasita e nele a reprodução é assexuada e, portanto, nós somos classificados como hospedeiro intermediário. E como é que você deve evitar essa doença? Você deve evitar essa doença combatendo o caramujo. Combater o caramujo, combater o hospedeiro intermediário é uma forma profilática. Você deve evitar essa doença evitando tomar banho em água parada, em ambiente com falta de saneamento básico. Aí vem a intervenção do poder público. Aí vem o descaso do poder público. Quando você tem, por exemplo, regiões onde não há saneamento básico. Porque se não há saneamento básico, não tem destino adequado às fezes. Dessa maneira, se uma pessoa tiver a esquistossomose mansônica, ela, ao defecar, ela pode disseminar esse ovo para o ambiente e várias pessoas poderão ficar expostas às formas infectantes. E qual é a forma infectante ou a forma infestante para o homem? A larva cercária. Mas ela só vai desenvolver a larva cercária se tiver um ambiente aquático, se tiver um ambiente de água parada. Portanto, não devemos tomar banho em água parada, água estagnada, que não tenha ambiente de saneamento básico ou então que tenha os caramujos presente nesses ecossistemas. Tudo bem, pessoal? Deu para entender, então, a esquistossomose mansônica? Então, vamos fechar? Quem causa? Esquistossoma mansoni. O ciclo de vida é heteroxeno, porque tem o hospedeiro definitivo, que somos nós, e o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, geralmente do gênero Bionfalaria. A espécie mais utilizada é a Bionfalaria glabrata. A forma infestante para o caramujo é a larva miracídio.
para o ser humano é a larva cercária. Nós vamos adquirir essa doença com a penetração da larva em ambiente aquático e o verme adulto vai se localizar no sistema porto-hepático, obstruindo vasos sanguíneos, o que leva àquela dilatação abdominal, que é o que nós chamamos de hepatosplenomegalia e que é o fator determinante, a ascite, a barriga d'água, que é como nós identificamos os indivíduos que apresentam essa doença. A principal forma de combate a ela é justamente medida de saneamento básico, combate ao caramujo e comportamentos como evitar tomar banho em água parada, que não tenha saneamento básico e que apresente esses moluscos. Daí o porquê você tem que combater, em alguns casos, esses animais que podem ser transmissores ou estão associados à transmissão de doenças. Deu para acompanhar o raciocínio aí, pessoal, da esquistossomose maçônica? Fechou? Então vamos para a próxima doença? Olha lá. A próxima doença é a teníase. Teníase, acompanha aí, pessoal, teníase. A teníase, ela é causada por parasitas do gênero Taenia e que pode ter, na verdade, duas espécies, a Taenia solium e a Taenia saginata. A Taenia solium vai estar associado, pessoal, ao porco, enquanto que a Taenia saginata vai estar associada ao boi. Então, nós somos o hospedeiro definitivo, enquanto que o porco ou o boi serão os hospedeiros intermediários. Como é que a gente vai adquirir essa doença? Com a ingestão de carne mal assada. Nessa carne mal assada, existirá uma forma jovem, que é o cisticerco. E lá na parede do teu intestino, esse cisticerco vai se desenvolver e vai dar origem à forma adulta, que é a Taenia, podendo chegar aí a 8 metros, 9 metros de comprimento. Tudo bem? Galerinha, na cabeça ou no escólex dessa Taenia, existem ganchos ou ventosas que facilitarão a fixação desse animal na mucosa do hospedeiro. E lá ele começa então a sofrer uma reprodução assexuada por estrobilização, formando unidades chamadas de proglótides. Agora, toma muito cuidado e olha para mim. Essas proglótides mais distantes, elas começam a apresentar sua maturidade sexual e elas são hermafroditas. Então esse animal faz o processo de autofecundação. E elas passam a ser chamadas de proglótides gravídicas, porque elas ficam repletas de ovo. Quando o cara defeca, quando ele vai defecar, essas proglótides gravídicas repletas de ovos são eliminadas no meio ambiente. E aí o porco ou o boi, quando se alimentam dos ovos da Taenia, podem desenvolver o cisticerco. É claro que o boi vai desenvolver se for a Taenia saginata e o porco a Taenia solium. Aqui nós estamos trabalhando com o porco como hospedeiro intermediário. Então aqui é o ciclo de vida da Taenia solium. Como a Taenia se desenvolve em 2 hospedeiros, o ciclo é heteroxeno. Como nós abrigamos a forma adulta e no nosso caso também a reprodução sexuada, somos o hospedeiro definitivo. Já o porco é o hospedeiro intermediário. Como é que o porco adquire o cisticerco? Pela ingestão dos ovos. Como é que o homem adquire a teníase? Pela ingestão do cisticerco presente na carne. Mas como é que o cisticerco vai estar presente na carne? Porque essa carne está mal assada, essa carne está crua. Então veja, quais são as principais formas profiláticas para a Taenia? Primeiro, medida de saneamento básico, porque uma pessoa doente eliminará os ovos da Taenia, tá? Por meio das suas fezes. Então, se não tiver um destino adequado às fezes, obviamente que os ovos ficarão no ambiente. A fiscalização dos rebanhos, tanto bovinos como suínos, também é uma boa. Evitar comer carne crua, ou caso venha a ingerir carne, que ela seja bem assada, ou cuja origem dessa carne seja uma origem, com referências positivas sobre elas. Essas são as principais formas profiláticas relacionadas à teníase. Mas você tem que tomar muito cuidado com esse parasita, mas muito cuidado mesmo. E por quê? Acompanhe o raciocínio. Caso você faça a ingestão dos ovos da Taenia, aí muda um pouquinho. Por que muda um pouquinho? Acompanhe a imagem, pessoal. Você fazendo a ingestão dos ovos da Taenia, você passa a desenvolver uma outra doença chamada de cisticercose. E essa cisticercose, ela é causada pelos parasitas do gênero Taenia. Olha aqui na setinha, pessoal. Aqui eu tenho o cisticerco, tá? No cérebro. E ela é causada justamente pela ingestão desses ovos. Alguns autores colocam a seguinte situação. Acompanha aqui comigo, ó. Acompanha aqui, ó. Alguns autores dizem que a cisticercose corresponde à inversão do ciclo de vida, porque a gente deixa de ser o hospedeiro definitivo e passa a ser o hospedeiro intermediário.
Então, no caso da cisticercose, o que tem que ser feito para evitar adquirir essa doença que pode ser grave e fatal? É você ter higiene alimentar. Além da medida de saneamento básico, higiene alimentar. Lavar bem o alimento. Consumir alimentos cuja origem dele seja origem confiável. Porque aqui, pessoal, é um caso de óbito por conta do cisticercos. Deu para compreender? Então você precisa tomar cuidado justamente com isso. A cisticercose é quando você ingere o ovo da tênia. A teníase é quando você ingere o cisticerco. Na teníase você é o hospedeiro definitivo. Na cisticercose você é classificado como hospedeiro intermediário. Agora, qual é a característica do canal BioOnline? A gente viu a teoria, parceiro. Vamos para a prática, vamos para o exercício. Acompanha aí, ó. Acompanha aí na imagem. Essa é a questão. Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose causada por todas as espécies do verme xistossoma é o Praxisentel. Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Acompanhe agora aqui, pessoal. Ele está falando de resistência dos vermes. Eu tenho medicamento que é utilizado para matar esse verme. Então, qual é a ideia aí? É uma ideia de tipo, agente causador, hospedeiro definitivo intermediário? Não, bebê. O que ele está te cobrando aí é evolução. Evolução. Se é o verme que está tendo resistência, é porque ele apresenta uma mutação. E qual é o papel, então, desse medicamento? É causar a mutação ou fazer a seleção? A seleção. Então a ideia é justamente essa. O medicamento ele seleciona os parasitas que são resistentes. Então vamos lá. Os vermes tornam-se resistentes ao entrar em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros? Pelo amor de Deus, bebê, faça isso não. Os vermes resistentes absorvem o medicamento passando para seus descendentes? Pelo amor de Deus. Os vermes resistentes transmitem a resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro? Por favor, você vai transmitir a resistência de um para o outro? Que isso? Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. Então o medicamento elimina os vermes que são sensíveis e mantém aqueles que são resistentes. Então, item, letra D de dado. Firmou? O medicamento causa a seleção, ele seleciona. A resistência vem por meio de mutações. Vamos para a próxima questão, pessoal? Acompanha aí. Euphorbia milli é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural moluscicida, a miliamina L. O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da... Meu amigo, aluno do BioOnline, é para rir, não é não? Não é para rir, não? Uma questão dessa, né? Olha lá, fala de moluscicida porque mata molusco. Então, qual dessas doenças eu tenho molusco? Dengue é causada por um vírus e transmitida pelo Aedes aegypti. Malária é causada por um protozoário e transmitida pelo gênero Anopheles. Elefantíase é causada por um nematelminto, que é a nossa próxima aula, fique atento, e é transmitida pelo mosquito Culex. Ascaridíase é causada pelo Ascaris lubricoides e você adquire pela ingestão de ovo. Então só nos resta esquistossomose, que é causada pelo Schistossoma mansoni e que no ciclo de vida do xistossoma tem um caramujo que fica ali no ambiente aquático. Então se eu utilizo uma substância moluscicida, mata molusco e assim eu diminuo o número de casos de esquistossomose. Fechou? Vamos para a próxima questão agora, pessoal? Vamos lá? Acompanha aí. Dupla humilhação destas lombrigas, humilhação de confessá-las a doutor Alexandre, sério, perante irmãos que se divertem com tua fauna intestinal em perversas indagações. Você vai ao circo a si mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada? Se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro, as gabarolas do palhaço vão querer sair para fora, hein? Como é que você se arranja? O que é pior? Mínimo verme, 15 centímetros modestos, não mais vermezinho idiota, enquanto Zé, rival na escola, na queda de braço, em tudo, se gabando mostra no vidro o novelo comprovador de seu justo gabo orgulhoso. Ele expeliu, entre os e as, de agudo pasmo familiar, formidável tenha porcina, a solitária de 3 metros.
O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente a Taenia solium, considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de... Comigo, pessoal. Em que ele come carne de... Não dá. Às vezes o Enem mostra essas coisas, o meu aluno ele fica... Não acredito. Às vezes o cara olha um item como esse e fica pensando, ele quer me enrolar, mas não tem o que enrolar, pessoal. Se ele fala de Taenia solium, quem é o hospedeiro intermediário da Taenia solium? É o porco. Dessa maneira, para eu evitar, eu preciso evitar comer carne de porco mal assada. Letra C de casa. Tranquilo, né? De boa? Não esqueçam de assistir os vídeos do canal. Não esqueçam de ativar o sininho. Vamos trabalhar muita biologia ao longo do ano, pessoal, para você fazer uma excelente prova, tanto no seu colégio, como também a prova do Enem. E aguardem. Tem novidades aí durante esses meses, hein? Podem ficar aguardando que tem coisa boa aí pra gente. Beleza, pessoal?